Esse é um daqueles vídeos em que eu fico me perguntando como assim ninguém nunca falou desse livro aqui no YouTube? Gente, não é possível. Mas se ninguém nunca falou, eu vou ser a primeira a falar. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é um vídeo super especial, porque, gente, eu vou falar de um livro que pra mim foi um achado. Um livro super especial, um clássico da literatura nacional, e que eu não vejo ninguém falando sobre ele, gente. Como assim? Eu fico abismada com isso. Então eu quis muito trazer pra vocês a minha perspectiva e tudo que eu achei. Então esse é mais um dica de livro. E vamos falar de livros porque ler é tudo de bom. E quem vai estar hoje aqui no nosso vídeo como ator principal é Cabocla de Ribeiro Couto. Esse livro maravilhoso, uma joia da literatura nacional que precisa ser divulgada e precisa ser lida principalmente pela nova geração de leitores. O meu primeiro contato com Cabocla, eu acho que assim como a grande maioria das pessoas, foi por conta da novela. É uma novela que tem várias, já teve eu acho que duas versões dela, né? Uma mais ou menos ali nos anos 70, né? Que foi com o Fábio Júnior. Essa versão eu não assisti. E a outra super famosa que foi em 2004. Essa sim foi da minha época. Eu sempre reassisto, inclusive tô reassistindo agora de novo. Então, a maioria das pessoas eu acho que só conhece, né, a novela e não sabe que essa novela foi inspirada nesse livro aqui do Ribeiro Couto. O Ribeiro Couto é um autor nacional e ele se dedicou mais à escrita de poesias. Porém, ele tem dois livros, que é o Cabocla e o Prima Belinha. São dois livros que não são muito divulgados e muito conhecidos. Eu mesmo já sabia da existência desse livro, mas não conseguia achar em lugar nenhum para comprar. Até que de repente eu encontrei esse livro vendendo na Shopee. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de compra desse livro aqui para quem se interessar, tá bom? Essa minha edição é uma edição super simples, mas que vale super a pena de ser adquirida. Eu vou deixar passando aí para vocês mais de pertinho um pouco dessa edição. Bom, pessoal, e a edição, como eu mostrei para vocês, é uma edição simples. O livro tem páginas brancas, né? Ó, e a diagramação dele é assim, nada demais, sabe? Porém, a riqueza que esse livro compensa. Esse livro aqui é uma prova que a edição às vezes pouco importa, sabe? O que vale mesmo é o que está escrito ali nas páginas. Eu, por exemplo, tenho livros de edições super caras, requintadas, que a escrita do autor não convence, não cativa, então o livro não vai para frente. E esse livro aqui, com essa edição super simples, me cativou tanto que eu li super rápido. E quando eu terminei de ler, me deu vontade de ler de novo, de tão bom que ele é. Esse é Cabocla de Ribeiro Couto. Bom, para quem não conhece a história da novela, né, eu vou fazer assim um breve parâmetrozinho para vocês entenderem um pouco sobre a história. Uma coisa que eu percebi, eu achei que a novela, pelo menos a versão de 2004, que foi a que eu assisti, é muito fiel ao livro. Mesmo com as adaptações feitas, tá bom? Então, passando para a história do livro, em Cabocla nós vamos conhecer o narrador principal, que é o Luiz Jerônimo. Ele é um estudante que mora no Rio de Janeiro e ele tem uma vida muito boêmia, o que era comum para a época em que esse livro se apresenta, né? Então, em decorrência dessa vida boêmia que o Luiz Jerônimo tem, ele acaba desenvolvendo uma doença nos pulmões. E essa doença nos pulmões acaba enfraquecendo muito ele. Então ele precisa tirar um tempo de descanso em algum lugar. De primeiro momento ele propõe a Suíça, mas o pai dele acaba mandando o Luiz para o interior do Espírito Santo, Vila da Mata mais especificamente. Todo o decorrer do livro a gente vai ver sobre a ida do Jerônimo até Vila da Mata para se recuperar. Lá ele vai ficar na fazenda do primo Bonerges e da prima Merenciana. E eu sinto que aqui no livro
O Bonerges e a Emereciana é, assim, um tiquinho diferente de como são apresentados na novela, porém, mesmo assim, eles continuam sendo personagens excelentes. Claro que, como eu falei, existem algumas pequenas modificações no contexto da novela, né, para o contexto do livro. Mesmo assim, a gente lê no livro e vendo as descrições que Jerônimo faz sobre a fazenda, sobre Vila da Mata, sobre a estação de Paudalho, a gente consegue imaginar as cenas pela lembrança que a gente tem da novela. Eu amei que, assim, a escrita do autor é realmente daqueles livros que te transporta para o local onde está sendo descrito, sabe? Aqui a gente vê várias correspondências do Luiz com o pai dele e também com a Pequitita Novaes. Então, ele conta como está a vida na fazenda e, principalmente para a Pequitita, ele conta como ele descobriu beleza no interior. Porque por ele ser um jovem da cidade grande, ele não tinha nenhuma referência, ele não gostava da vida na fazenda, na vida do interior. Junto a todo esse contexto, a gente vê também o início ali, o desenrolar de um romance entre o Jerônimo e a Zulmira, que é a nossa querida Zuca. E esse romance é, digamos assim, o foco principal do livro, né? O desenrolar do romance entre os dois. Como eu falei, mais uma vez, tem adaptações, né? Por exemplo, em relação ao noivo da Zuca. É um pouquinho diferente, né? Na novela eles deram uma ênfase maior, né? Para essa questão da Zuca ter um noivo. Aqui no livro as coisas se resolvem de uma maneira mais branda e bem diferente até do que foi na novela. Mas mesmo assim não deixa de ser muito legal e muito interessante como que esse romance deles vai se desenvolvendo. É importante deixar claro também que esse livro foi escrito em outra época. Esse livro foi escrito, se eu não me engano, lá por volta dos anos 30. Então, é claro que ele tem uma linguagem diferente, né? O autor, ele conta as coisas e o desenrolar desse romance sem entrar em muitos detalhes explícitos da coisa, mas dá pra gente entender o que ele quer falar e nos pontos que ele quer chegar, tá? Claro que naquela época, obviamente, né, as pessoas não tinham essa questão da escrita, né? Tudo era escrito com mais delicadeza do que hoje em dia, onde a coisa está mais liberal. Escrito em outra época, então tem uma linguagem diferente, né? O autor não é tão explícito assim com as questões, mas a gente consegue entender e ler tranquilamente. É uma escrita, gente, muito fluida. Sério, eu gostaria muito que esse livro tivesse muito mais páginas, sabe? Do que ele tem. Eu leria com muito prazer. Como eu falei, assim que eu terminei a leitura, me deu vontade de ler de novo, porque é muito bom. Mas é isso, gente. É um livro muito curtinho, que vale muito a pena ser lido. Essa edição aqui, como eu falei, eu encontrei na Shopee e paguei super baratinho, foi R$19,90. Vale muito o investimento. Gente, eu quero muito que vocês leiam Cabocla e me contem o que vocês acharam dessa leitura, porque vale super a pena, tá? Então, esse foi o Dica de Livro de hoje. Estou encantada. Espero muito que vocês gostem. E se vocês já leram esse livro, deixe aqui nos comentários, porque eu procurei por resenhas dele e não encontrei. Então, alguém já leu esse livro? Deixa aqui pra mim, tá bom? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.